Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você. Irmãos, nesse momento eu gostaria de estar deixando um texto da palavra de Deus que se encontra em Tiago capítulo 1. É um texto muito gostoso, onde nos traz assim, nos encaminha perseverança, nos ajuda a gente ser perseverante nas tentações, nas lutas, né? Quantas vezes nós passamos prova, passamos por luta, passamos também pelo deserto, e muitas vezes nós começamos a reclamar, porque às vezes nós estamos passando pelo deserto. Nós temos que entender que o deserto é a escola do Senhor, né? E a luta, quando você está naquela luta terrível, parece que não vai ter fim, a luta é para você vencer. Se você não tem como você vencer se você não tiver luta. Para você ganhar, para você conquistar, você tem que lutar, né? Você não pode, às vezes, ficar dentro de casa, o que Deus tiver que me dar, vem aqui. Eu vou esperar aqui que o Senhor vai me dar. Não, a coisa não cai do céu. Nós temos que estar trabalhando, nós temos que estar indo atrás, né? Então, nós temos que lutar. Agora, nós temos que perseverar. A perseverança é muito interessante quando você persevera, quando você busca na presença de Deus. Agora, temos que ter muito cuidado com as coisas fáceis. Tem muita coisa que é muito fácil, né? Nós temos nossas lutas, nós passamos por deserto. E prova, quantas vezes nós somos prova, e às vezes na prova que nós somos reprovados. Porque às vezes você vê coisa muito fácil, é aí que nós temos que ter cuidado. Porque a coisa não vem fácil para ninguém. Não é à toa que tem pessoas, irmãos dentro de igreja, que roubam projetos, dá pernada, faz um monte de coisa, são desonestos no dia a dia. A primeira oportunidade que tem, ele dá rasteira no outro. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que ter perseverança, nós temos que lutar, nós temos a nossa própria luta, nós temos o nosso próprio deserto para passar, nós temos a nossa guerra, que nós temos que guerrear para conseguir as coisas, mas nunca querer as coisas fáceis. O perigo é as coisas fáceis. Veja bem o que está escrito em Tiago, capítulo 1, no verso 12. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que o amam. Aqui está falando que nós temos que perseverar. O que a palavra diz? Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, né? Nós temos um fardo que nós temos que carregar, toda a nossa trajetória aqui na Terra. As coisas não são fáceis, né? As coisas não vêm com facilidade, né? Olha só para você ver, você vai pegar esse fardo um dia e você vai trocar pela coroa, né? Por essa coroa da vida. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentador, tentado do mal, e ele mesmo ninguém tenta, Deus não pode tentar ninguém, tá? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quanto está atrás e seduz. Muitas coisas nós somos seduzidos a certas coisas que nós temos que vigiar, tá? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quantas vezes, irmãos, eu estou falando isso com os irmãos, porque eu venho lutando, eu sou uma pessoa muito mão aberta, eu sempre procurei abençoar meus irmãos, abençoar pessoas que no meu convívio do dia a dia. Eu não estou preso a nada desse mundo. Eu sempre falo o seguinte: do mundo a gente não vai levar nada. Não adianta nós ficar presos às coisas do mundo. Até mesmo porque o nosso caixão, ele não tem gaveta. O nosso caixão,
ele só vai caber o seu corpo. Nós chegamos nu para esse mundo e nós vamos voltar com um par de roupa, mais nada. Então não precisa sair dando pernada em ninguém, não precisa roubar projeto de ninguém. Quando você faz isso, você faz o irmão pecar, você leva o irmão às vezes a cometer certas coisas por causa de quê? Porque você fez um ato que você não pensou, um ato impensado. E aí o que acontece? Você com essa situação, você leva o irmão, você seduz o irmão a cometer falhas. E aí você vai pagar isso diante de Deus, você pode ter certeza. Quantas pessoas nós vemos comentários, principalmente os grandes ministérios, igrejas, né? Ou até mesmo no dia a dia, pessoas que você está ali no convívio, a primeira oportunidade que a pessoa tem, o diabo está sempre ali ao nosso derredor, tentando achar alguém para que ele possa devorar, né? Só que nós precisamos de lembrar que o Espírito Santo de Deus também está ao nosso redor. O diabo está ao derredor, mas o Espírito de Deus está ao nosso redor. Ele nos conduz, ele nos livra de toda cilada do diabo. Mas para que esse livramento venha, nós temos que vigiar, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a cobiça. Muitas pessoas, às vezes o irmão chega, comenta com você um projeto, alguma coisa, e o diabo já começa a trabalhar na sua mente que você quer ser igual, ou você pode ser melhor, ou você pode ter aquilo, e quando pensa que não, você acaba até roubando o projeto desses irmãos. Eu conheço história de dezenas de pastores que roubaram um projeto de outros irmãos. Às vezes o irmão tem um projeto, chega lá, aquele irmãozinho simples está lá no canto da igreja, e ele conta aquilo para o pastor, e o pastor tem um olho muito grande, começa a dar luz ao pecado, e quando pensa que não, ele simplesmente rouba o projeto desse irmão. Conheço vários irmãos, que às vezes o pastor se mete a ser empresário, ele rouba projetos. Tem irmãos que convivem do seu lado, às vezes está sentado no banco do seu lado, ele rouba seus projetos, ele não sabe ouvir, ele não tem condições, capacidade de ouvir e digerir aquilo, ou às vezes está orando pelo seu projeto, pelo contrário, ele começa a cobiçar o seu projeto. E quando você pensa que você está do lado de uma pessoa que pode te ajudar, uma pessoa que ele é um irmão, ele está ali no dia a dia com você na igreja, quando pensa que não, na primeira oportunidade que tem, ele dá uma rasteira em você e leva seu projeto, e leva tudo, e aí te deixa você numa situação que só Jesus na causa. Aí se você já está no deserto, se você já está na luta, mais na luta você vai ficar. Por quê? Por causa desse irmão. E aí muitas pessoas, não é à toa que tem muitas pessoas hoje que está entrando naquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. As pessoas estão com a mente cauterizada, estão se apostatando da fé. Que a pessoa que ele mais, às vezes, se espelha, a pessoa que ele está olhando, a pessoa que ele se espelha que seria o pastor, ou seria seu líder, ou seria uma pessoa que está ali do seu lado, né? Que ele acha que pode contar com essa pessoa, exatamente essa pessoa dá lugar ao diabo, e o diabo muitas vezes usa essa pessoa para destruir, para roubar o sonho, para roubar o projeto de irmãos dentro da igreja. Eu estou falando que a pessoa que nasce, ele tem aquela coisa, ele é empreendedor desde o berço, desde o ventre da mãe. Ele nasceu para ser empreendedor, e eu sou uma dessas pessoas. Agora eu tenho um defeito, às vezes eu comento com as pessoas, e é aí que está o problema, você comentar. Você comenta, você confia nas pessoas. Eu sou muito de confiar nas pessoas, né? E nesse que você confia na pessoa, que você faz o comentário, e aí você coloca em sério risco o seu projeto, E eu já perdi vários projetos com irmãos dentro de igreja, pessoas de dentro da igreja que montaram empresa igual a minha, né? Às vezes não dá em nada, lá na frente acaba dando com os burros na água.
mas não deixa de atrapalhar, acaba sendo uma pedra, um tropeço para a gente, é uma pedra, não deixa de ser um problema para você, mais um problema para você. Muitas vezes nós ajudamos as pessoas, nós tiramos a pessoa de dentro da cisterna, e a primeira oportunidade, se ela tiver condição de te empurrar você, ela sai, você tira ela do buraco, e ela pega e te empurra você para dentro do buraco. Isso é o que mais aconteceu na minha vida. Eu hoje tenho 63 anos, mas tem um negócio, eu não esquento a cabeça com isso. Ele fala, mas você jogou tudo fora, você ajudou todo mundo. Não tem problema, não tem problema, porque eu não vou levar nada. Não vou levar nada no caixão. Uma coisa é certa, nunca me faltou o pão de cada dia. Eu posso ficar desempregado, já aconteceu o caso de ficar parado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, parado. E nunca me faltou nada. Minha geladeira sempre cheia, minha partilheira sempre cheia de tudo, graças a Deus. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa de mãos abertas, eu ajudo todo mundo, eu quero abençoar todo mundo. E quando você abençoa, você pode ter certeza que você também é abençoado. Não queira o que é do outro, não queira roubar o projeto das pessoas. Um dia você vai se dar mal. A palavra de Deus é muito clara, ela vai se cumprir. Tem vários textos na Bíblia que eu acho muito interessante. Você, por exemplo, você vai lá no Êxodo 20, de 1 a 5, você vai em 2 Pedro, capítulo 1, você começa lendo ali 2 Pedro, você vai ver ali que é uma coisa muito interessante, você traz crescimento para a sua vida. São textos riquíssimos, onde nos dá alerta, está nos alertando a você ter cuidado, né? E uma coisa interessante, que esse texto nós lemos agora, que fala sobre depois da luta, você vai trocar, você vai pegar uma coroa, né? E essa coroa, irmãos, tem muitas pessoas que acham que tem essa coroa, ou que vai pegar essa coroa, mas você toma cuidado, porque com sua maneira de agir, você já deu rasteira em quantos irmãos dentro da igreja? Quantos projetos você já roubou? Quantos projetos, quantas pessoas você já enganou no seu convívio? Pessoas que confiaram em você, pessoas que às vezes entregou tudo na sua mão, confiou em você, né? E você traiu a confiança dessa pessoa, né? Então tenha cuidado, porque às vezes as pessoas, a vida, você acha que a vida é fácil, a coisa está colocada muito fácil na sua frente. Cuidado com o que o diabo tem trabalhado na sua mente, no seu subconsciente. Então nós temos que pedir a Deus para o Senhor trazer a nossa mente consciente e inconsciente cativa ao Senhor. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor, ele nos atenta 24 horas. Não queira projeto de ninguém. Pega o seu projeto, pega aquilo que é seu. Não queira o que é dos outros, porque você vai se dar mal. E você vai se dar mal exatamente no dia que você for pegar essa coroa. Olha, o diabo não tem nada para dar para ninguém. O Satanás não tem nada. Ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que para ele não tem jeito. Então ele coloca um monte de empecilho, ele coloca um monte de facilidade na sua frente. E é nessa facilidade é que ele vai te levando. E se você não acordar, você vai morrer. E você não vai herdar o reino de Deus, você não vai ter a sua coroa. Sabe por quê? Porque você banalizou a sua coroa. Você trocou a sua coroa, às vezes, por momentos aqui nesse mundo, ou por alguns projetos, por alguma coisa que não é seu. Você está tirando de alguém o sonho, a visão de alguém. Talvez você seja um assassino de almas. Talvez você está ganhando almas, tirando almas do inferno e levando para o céu. Você está fazendo o contrário, você está tirando as almas e lançando essas almas do inferno. Por que você está fazendo isso? Porque ao roubar um projeto, ao você sacanear um irmão que está do seu lado dentro da igreja ali, que está lutando no dia a dia, já é tentado pelo diabo. Então ele confia em você, e quando você trai a confiança desse irmão, em vez de você estar levando a alma para o inferno, você está conduzindo muitas almas ao inferno.
Existem muitas pessoas que ganham mais alma para o inferno do que para o céu. Isso é uma realidade. Talvez em vez de você popular o céu, você não ganha uma alma. Talvez você não consiga ganhar uma alma para levar para o céu. Mas para o inferno você vai levar várias pessoas, você vai conduzir várias pessoas para o inferno. E é aí que mora o perigo. Porque o Senhor vai cobrar o sangue dessas almas, vai cobrar o sangue nas suas costas. Entende? Então tenha cuidado, meu irmão. Tenha vigilância. Cuidado com as coisas fáceis. Não queira. Se você trabalha, se você é gerente de uma empresa, se você supervisiona, se você faz alguma coisa numa empresa, tenha cuidado. Tenha cuidado, não dê lugar ao diabo. Muitas vezes nessas empresas o diabo te oferece facilidade. É melhor você não ter do que você ter mal adquirido. Eu penso sempre assim, é melhor você não ter nada do que o que você tem não te pertence. Foi um projeto que você roubou de alguém. Foi o sonho que você roubou de alguém. E essa pessoa que você roubou o sonho dela, talvez essa pessoa, o sonho dela era usar o que ela tem para ganhar alma para o céu, tirar a alma do inferno e levar para o céu. Mas você, ao roubar o projeto dela, você começa a atrapalhar, você começa... Tantas almas que deixou de ser ganhada, de ser conquistada para o céu, você é culpado. Você é culpado, você é réu. Você acaba sendo um criminoso na presença de Deus. Você está lançando as pessoas no inferno, ao invés de estar lançando no céu. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com aquilo que você faz. Na empresa que você trabalha, seja sempre digno na empresa, do cargo que você tem. Procure ganhar o seu patrão, procure ganhar os seus colegas de trabalho, o seu chefe. Em vez de você lançar essas pessoas no inferno, lança elas no céu. Muitas vezes nós temos que abrir mão. Eu vou contar um testemunho rapidinho, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu trabalhei numa empresa, Grupo Pão de Açúcar. Eu entrei em 1977. Eu comecei a trabalhar no final de 76 e trabalhei em 70, foi mais ou menos nessa época. Todos os gerentes, eu trabalhei 3 anos nessa empresa, todos os gerentes supervisores levaram essa empresa no Ministério do Trabalho e ganharam a questão, porque trabalha muito, você tem hora de pegar, mas muitas vezes você não tem hora de sair do trabalho. Eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar. Todos os gerentes, eu cheguei lá como subgerente, depois cheguei a gerente nessa empresa, todos me chamaram de você é muito burro, porque eu não levei o Grupo Pão de Açúcar no Ministério do Trabalho e não levo. Porta você não fecha, porta você abre. E essa empresa, as portas ficou abertas. Nunca transferiu um funcionário de uma cidade para outra, foi transferido, foi de um estado para o outro. Então eu me orgulho porque eu quebrei o protocolo. Por que eu quebrei o protocolo? Porque eles viram graça, né? Nem crente eu era ainda, mas Deus me usou ali para ser, né? Não fazer nada contra a empresa, sair da empresa, as portas ficou abertas. Mais tarde eu recebi uma carta do presidente, né? do Dr. Abílio Diniz, me convidando, qualquer loja que eu quisesse voltar, eu podia voltar, e eu não quis. Deixei a porta aberta, graças a Deus eu não precisei, mas se eu precisasse, eu teria voltado para qualquer loja do Grupo Pão de Açúcar, depois virou Extra e assim vai. Mas eu estou falando isso porque nós temos que abrir porta e não fechar a porta, né? Nós temos que procurar trabalhar com dignidade, com honestidade, com sinceridade, levar as pessoas ao reino de Deus. Às vezes tem momentos que você perde. Você sabe que você está tomando prejuízo, mas às vezes é melhor você tomar um prejuízo do que você, às vezes, achar que está levando vantagem, mas você acaba fechando a porta. Deixa as portas abertas. E você, quando você age desta maneira, Deus abre as portas para você. E Deus tem me dado graça em tudo que eu tenho colocado as mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Medite nisso. Coloque a sua vida que você tem uma coroa te esperando. E essa coroa, quando você fechar os olhos aqui, você vai trocar o seu fardo e pegar essa coroa. Mas cuidado, que essa coroa você pode perder às vezes você está banalizando essa coroa. Não faça isso.
tá? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Viva na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Compartilhe nossos vídeos.